Shalom, amados, queridos filhos. Estamos aqui no monte, no mover, muito glorioso aqui. E quem está acompanhando pelas redes sociais aí, deve ter já visto os vídeos, no momento que a nuvem de Deus se manifestando aqui de uma forma muito gloriosa aqui no monte. E nós vamos dar um estudo sobre oração 24/7, por que é importante consagrarmos o nosso tempo a Deus e qual o efeito da oração 24/7 na vida das pessoas, das famílias e também das cidades. Vou pedir para o pastor Amado orar com essa voz do trovão aí, para o nosso estudo aí. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos este momento tão especial e único. E nós te pedimos, Senhor, a tua misericórdia, teu perdão por tudo. E nos ensina um momento de aprender e que possamos aprender e pôr em prática isso. Pai, nos ensina, estamos prontos e aptos a aprender. Pai, nos usa o apóstolo, o nosso Pai, que nos cobre em oração, nos dá cobertura, para que possamos, Pai, abençoar a nossa família, as famílias, e um novo ciclo de bênção, e que se derrame, Pai, da tua unção e permaneça em nossas vidas, nos nossos ministérios e na nossa nação. Nós te agradecemos por este momento, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui testemunhando, falando das experiências de ter em nossa cidade oração 24/7. Dia e noite, noite e dia sem parar. As manifestações da natureza, nas famílias, na sociedade. Nós estamos completando 31 anos que tem oração 24/7 aqui. E eu poderia resumir e dizer que é o céu na terra, ter oração 24/7. Em Apocalipse capítulo 4, alguém encontrou onde fala da oração dos querubins? Acho que o apóstolo tem que dar outra voz do trovão aí. Atenção, soldado. É que o apóstolo foi do exército, né? Aleluia. Vamos ver então aqui o Apocalipse. Essa oração aí, que não sou vamos cortar depois. Tá ouvindo? Tá ouvindo, gravando. Tá. Essa oração dos querubins lá no Apocalipse, Moshe Rabbeinu, ele viu, né, tem Israel hoje, depois o Shema Israel, você faz uma oração em voz baixa, que é as orações dos querubins, dos anjos. Olha só que ele está falando aqui como judeu. O judeu tem uma oração que ele faz em voz baixa, né? Que é, qual é o dia? Tem algum dia? Tem um dia no ano que nós fazemos em voz alta. Todos os dias em voz baixa, mas só um dia do ano que nós fazemos em voz alta, porque essa oração é dos anjos. Então, nós oramos em voz baixa justamente por causa disso. Mas como é um dia de santificação e purificação, que é o dia do Yom Kippur, você é considerado como um anjo nesse dia para Deus, e você pode orar ali em alta voz. Então, só no dia de Yom Kippur, o judeu pode orar em voz alta esta oração, que é a oração dos anjos. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Essa é a unção. Bendito seja honrado o teu nome para todo sempre. Olha só que tremendo isso. Então, aqui estão alguns mistérios por trás das orações 24/7. Adoração completa. E alguém achou Apocalipse, capítulo 4, onde fala a adoração dos querubins, que oram dia e noite, noite e dia? Nós temos Isaías também, quem é que encontrou Isaías? O apóstolo Alexandre. Apocalipse capítulo 4, verso 3. 4:3? Pode falar. Aquele que estava assentado era aspecto semelhante a jaspe,
sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. E ao redor do que estava no trono, haviam outros 24 tronos. Assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Então, se nós quiséssemos aqui nos aprofundar e passar umas 24 horas falando sobre isso, nós iríamos ver só as figuras e os números que aparecem nesse versículo. Olha as figuras aí. Figura do céu. Vai falando, o que mais aí? O que você vê aí? 24 anciões. Temos o arco-íris. Olha só, tronos. 24. Vamos lá então. Tronos, 24 horas, 24 anciões, 4 querubins, coroas de ouro. É muita coisa. Em áudio, e os apóstolos acharam muito interessante a gente passar para o nosso povo também. Primeira vez que Deus começa a me revelar o poder da oração de 24 horas. Primeiramente, é importante que a oração de 24 horas é 24 horas mesmo. Às vezes a gente vê alguns irmãos no monte caminhando ali, ele não está orando, está caminhando. Às vezes está orando no plantão e chega alguém, ele vai cumprimentar a pessoa que chegou. Ele parou de orar. Isso não é oração 24 horas. Não é oração incessante. Ele cortou a oração dele. O inimigo trabalha 24 horas para que a gente quebre esse ciclo, né? Porque quando a gente consegue fechar um ciclo de oração de 24 horas, nós conseguimos, uma palavra que todos estão usando hoje, é blindar, uma blindagem no tempo. E eu vou contar algumas experiências para você quando Deus começou a falar comigo. Eu comecei na favela Cristo Rei, nossa primeira igrejinha. Isso faz 35 anos. Lá nós tivemos 3 anos e 24 horas. Com essas 24 horas na favela, nós abrimos faxinal soturno, fomos pelo Brasil e tudo começou lá. Aqui em Santa Faxinal do Soturno, estamos completando 31 anos de oração 24/7. Primeira experiência que Deus mostrou na favela. Uma reunião com 30 pessoas, 29 eram endemoniados. Sobrava só o profeta. Então, o lugar mais endemoniado que existe é na favela. Mais demônios. O estágio final de uma pessoa é favela. Os demônios, para levar um empresário para a favela, tem muitos empresários na favela, tem muitos ex-fazendeiros na favela, ex-políticos na favela. Os demônios trabalharam 24 horas para levá-los para a favela. Houve um trabalho, houve alguns estágios para alguém chegar a um nível de favela. Então, isso é importante. E Deus falou para mim ficar 24 horas orando na favela. E eu fiquei durante a noite. Eu observei que, enquanto a gente orava, da meia-noite em diante, que há troca de turnos de demônios. Meia-noite tem um turno, 3 horas tem outro turno, 6 horas... São tipos de demônios que agem em turnos diferentes. Somente o principado que atua nas 24. Então isso é interessante. O principado fica comandando os turnos. Mas a Bíblia também fala de turno de oração. E aí tem mistério. Então, quando Deus diz, na palavra de Deus, ele fala de turnos de 24 horas, e é importante nós sempre fazer a pergunta, mas por que Deus quis dizer isso? Quando Deus dá um mandamento, ele não está dando apenas um mandamento de proibição, de liberação, ou mandamento positivo ou negativo, ele está dando um código.
e está nos trazendo um segredo de alguma coisa que com certeza vai ser para o nosso bem. E eu sempre analisei, nesses anos que sirvo a Deus, o que é mais importante de tudo que Deus nos deu. E a minha conclusão, a coisa mais importante, a única coisa que o homem tem que realmente nós podemos dizer que temos, que Deus nos deu, é o tempo. Nós temos tempo, nosso tempo é medido em horas, por dia 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias, 31 por mês, 12 meses por ano, 365, 64 dias por ano. E então, os demônios atuam no tempo. Sempre que, por exemplo, domingo, é um dia que eu sou invocado com domingo há muito tempo. Por quê? Quando eu estabeleci 24 horas de oração na igreja, eu descobri que domingo é o dia mais difícil de ter alguém na igreja. E os católicos é que inventaram domingo para ser um dia santo. É o único dia que não é santo. Pode ser até santo anais, né? Mas não santo. Porque onde mais o diabo opera naquele dia, e menos Deus tem adoração naquele dia. E o crente acaba não adorando o sábado para não ser igual o judeu. E também não adora domingo porque tem que passear. Resumindo, roubamos um dia da semana, roubamos de Deus. E por isso que nosso tempo é ruim. Por isso que as pessoas estão sempre debaixo de um tempo ruim, um tempo mau. E quando eu comecei a consagrar um dia por semana, observei que Deus começou a abençoar todos os 7 dias da semana. E na primeira experiência, então, dentro do relógio de oração, é muito importante falar do relógio de oração em nossos grupos. Nós fazemos relógios e atualizamos de tempos em tempos os nossos relógios de oração nos grupos. E descobrimos que as pessoas que começam o relógio de oração nunca terminam, todas elas. Sempre há brechas. Então eu pergunto, se o diabo trabalha 24 horas para encontrar brechas, é porque é importante. Então esse tempo que nós deixamos brecha, por que se fala brecha? É um buraco, um espaço. A brecha é o local por onde Satanás entra no nossa vida. E como que ele entra na nossa vida? No nosso tempo. Quando a gente tem um problema, a gente passa quanto tempo, né, com problema? A gente passa horas com dor, dias, quando é um tratamento, quando é uma recuperação, a gente vai tempo. Aquele tempo você não recupera mais. O relógio nunca volta atrás. Então o inimigo conseguiu nos roubar o quê? O tempo. Você quebrou uma perna, fica 30 dias aonde? Deitado. O que você perde mais? O tempo. Aquele tempo não volta mais. Não é verdade? Tantas coisas assim. Mas na favela, vamos lá à favela. Eu estava orando à meia-noite da favela, eu vi que estourou uma briga bem na nossa frente. Relógio, meia-noite, relógio, uma briga. Aí nós oramos, repreendendo e paramos de orar. Daqui uma meia hora, mais um pouco para cá, como se fosse 15 minutos, meia hora. O relógio está voltando no tempo. E cada 15 minutos é uma briga. Então, na favela, eu observei que o diabo age no sentido contrário do relógio, assim. E a noite toda foi aquela briga aqui, briga ali, vai fazendo a volta. Então, a primeira lição que Deus me deu, o inimigo também tem um relógio. Ele anda no sentido contrário de Deus. Então, o relógio de Deus vai para cá, ele volta para cá. Se você fizer um mapeamento da cidade, você vai descobrir que também os crimes, a mortandade sempre segue esse relógio. Se você chegar numa cidade, fazer um mapeamento, pegar como é que chama aquilo, esquadro, né? E se fizer, você vai descobrir. Outra experiência que eu tive nesse sentido foi na cidade de Arroio do Tigre. Nós fomos morar na cidade de Sobradinho e ao lado tem Arroio do Tigre. E Deus me deu um sonho que dentro de 21 dias... o anjo da morte iria percorrer aquela região e me mostrou os círculos que ele ia fazer. Assim, depois um menor e vai entrando. E o último lugar que ele ia atacar era no círculo de dentro da igreja.
E aí? Eu cheguei lá na cidade e anunciei, olha, vai acontecer uma catástrofe dentro de 21 dias. Nós vamos entrar em oração, convidamos o prefeito e vai ter uma mortandade. E pelo pelo sonho que eu tive, vai começar na BR. Então, o Isaac lá, né? Quantos carros capotou naquela época? Quantos jovens morreram só em 30 dias, lembra? Até eu capotei, né? Até você capotou. Era a Romaria dos Milagres de Jesus, em Sobradinho. Até você capotou. Não, o senhor não lembra? Eu não lembro. Veja só. Era todo dia capotava carro com jovem naquela BR. Todo dia. E começou a morrer gente. E um dia eu fui na aula na escola do Júnior, né, Júnior? Lembra? A Júnior era pequena, acho. Eu cheguei lá, todo mundo rezando Ave Maria, né? E rezando mesmo, desesperadamente. Eu perguntei para a diretora, por que estão rezando? É que o meu filho capotou, está no hospital, na UTI, e ele dura no máximo, sei lá, um dia ou dois. Tem 1% de chance de vida. E eu disse, para isso vocês estão rezando na Ave Maria? Disse, é. Eu digo, se vocês orassem o Pai Nosso, eu até acompanhava, eu disse, né? Eu disse, mas qual a diferença? A diferença é que ele vai sair da UTI. Ser salvo. Mas com a Ave Maria ele não sai. E essa por quê? Digo, porque Jesus ensinou o Pai Nosso e Jesus é o único que trafega no tempo. Ele anda no presente, no passado, no futuro, na eternidade. Maria não sei onde está, mas Jesus eu sei que está em todo lugar. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. E ele pode entrar lá e mudar o tempo de vida do teu filho. Ainda que seja contado os dias do teu filho. E como é que a gente faz? Nós temos que fazer uma corrente de oração. E cobrir o tempo. Mas como cobre o tempo? Cada um pega alguns minutos e fecha 24 horas. Nós interrompemos a morte. Nós fizemos o anjo da morte parar. Mas como fazer o anjo da morte parar? Ele se move no tempo. Nós consagramos o tempo. Nós santificamos o tempo. 7 dias de oração, ele não consegue agir. Ele não consegue matar teu filho. E foi uma experiência linda, né? Uma semana depois o menino estava em casa. E aquela diretora foi a primeira a ter uma experiência. E mudaram, as rezas mudaram de Ave Maria para Pai Nosso. E nasceu o nosso programa de rádio chamado Oração do Pai Nosso. Então eu aprendi isso na favela, vendo que os demônios agem. E outra coisa que acontece, vocês já viram cachorros aos montes se juntarem para começa a latir numa cidade, num bairro, tudo junto? O que você pensa que é aquilo? Alguma reunião de cachorro? O pastor alemão chegou. Podia passar sem essa, hein, João? Pastor alemão. Isso quer dizer que há uma atividade demoníaca ali, mexendo naquela região. Bom, aí nós colocamos então na favela 24 horas de oração e começou a diminuir a criminalidade. Quanto mais sucesso havia no relógio de oração, menos crime, menos mortandade. E nós fomos observando isso. E aí a nossa primeira experiência de 24 horas. E aquela favela foi a favela o povo mais fiel que a gente teve em oração. Nunca tivemos um grupo tão fiel como aquele que fecharam mesmo 24 horas. Toda essa região aqui nós abrimos com o apoio daquele grupo. Eles oravam tanto que eles entraram num nível de oração profética, que também são 4 níveis de oração. Primeiro, orando, né, que é a oração por si mesmo, depois intercedendo, depois adorando e depois profetizando. Eles profetizavam antes de começar um culto aqui que os doentes começariam a ser curados antes de começar o culto. E antes de começar o culto, meia hora, 1 hora antes, começavam as pessoas a largar as muletas, os paralíticos a andar. E eles começaram a determinar e profetizar o que ia acontecer nos cultos. Eles pegaram o comando do culto, né? Depois começaram a profetizar o número de pessoas que haveria em cada culto. Vai vir 50 pessoas de Júlio Castilho, vem mais 50 de Cachoeira, mais 50. E podia contar que era certinho. Então, um grupo de oração forte.
especializado na guerra, né? E foi maravilhoso esse grupo. E depois, ao chegar em Faxinal Soturno, aliás, foi em Cachoeira ainda, outro fato. Uma pessoa da nossa família que se converteu estava na favela, estava no tratamento psiquiátrico. E Deus mandou trazer aquela pessoa para se libertar dos demônios. Ela tinha um principado agindo na vida dela e entrava muitos demônios na vida daquela irmã. Entravam, saíam. E então Deus falou comigo, manda que ela venha na tua casa. Eu chamei a minha casa e eu desafiei o comandante daquele grupo. O Espírito Santo me revelou que atrás das atividades demoníacas daquela mulher tinha um principado. Ele não me disse que principado que era, no momento. Mas eu desafiei, eu disse assim, por que o diabo não vem me enfrentar? Por que ele manda esses obreirinhos dele, né? Ficar incomodando, né? Eu fiz uma provocação. Por que não vem ele? Ele fica lá atrás da porta. E eu vi na visão, ele de braço cruzado, lá de fora, né? Na porta, zombando de mim, né? E dizia só para os demônios, vai você agora lá. E aqueles demônios incorporavam e me chamavam de pastorzinho, e me provocaram. Outros davam gargalhada. E rapidamente se mudava de voz aquela mulher. E eu disse, por que esse safado não vem ele mesmo, né? E ele veio, e entrou na mulher, adquiriu uma postura de príncipe. E então foi a primeira experiência nossa, né, de revelação a respeito de lutas com principados e o poder da oração para isso. Muito bem. Aí nós começamos um período de oração por aquela mulher. Ela se libertou na hora, voltaram os demônios e voltavam, a gente expulsava, voltava, até que nós entramos no período de oração mais violenta, jejum. E Deus me deu uma estratégia. Pegue 7 pastores durante 7 horas, né, e ore por aquela mulher. Então nós começamos à meia-noite até às 7 da manhã. Foi uma noite muito violenta, uma noite de trevas, onde a piscina sacudia com ondas, o cachorro ficava latindo, era coisa terrível. E naquela noite, aquela mulher não teve nenhum ataque demoníaco. Ela tinha vários por noite. E aí, às 7 da manhã, ela acorda, quando nós paramos de orar, ela acordou e se endemoniou outra vez. Porém, a partir daquele dia, nunca mais o demônio pegou ela da meia-noite às 7 da manhã. E aí Deus começa a falar comigo sobre o ato que nós fizemos de orar 7 horas sem cessar por aquela mulher. Nós blindamos a vida dela da meia-noite às 7. Estou falando do tempo. Nunca mais teve problema naquelas 7 horas. Aí o Espírito Santo me levou a questionar e fazer uma pergunta. E se nós tivéssemos feito 24 horas? Aquela mulher estaria livre para sempre, né? Eu me lembro de algumas passagens bíblicas, como Eliseu, por exemplo, que, né, se você tivesse atirado 7 flechas, teria acabado com o inimigo para sempre. Então, esses mistérios. E eu passei então a fazer. Depois entramos nos primeiros 40 dias de oração. E nesses 40 dias nós tivemos a primeira vitória contra um principado. Que no áudio que eu gravei hoje eu falei sobre isso, mas aqui eu vou reduzir o máximo para a gente abreviar esse pequeno estudo aqui. E quem se interessa vai conversar com os apóstolos aqui e vai saber depois. Mas interessante que nós descobrimos que se nós oramos 7 horas direto, nós santificamos aquele tempo. E aquilo que é santificado, Satanás não pode tocar. Se nós santificamos o tempo, ele não pode agir naquele tempo. Então é muito importante, vocês estão na brecha à noite e às vezes estão fazendo 1 hora de oração e fazem 1 hora ali de plantão.
Só deixe de orar uns 5 minutos. É o que basta para o inimigo entrar numa brecha. Agora vamos a essa experiência que também tivemos aqui, depois dos 40 dias, da vitória contra o primeiro principado em nosso ministério, nossa história. Nós vamos para o segundo, aqui na cidade de Faxinal Soltano. Certo dia, quando recém estávamos começando o trabalho aqui de implantar a igreja, fortalecer, edificar, veio uma mulher muito magra e disse, olha, tem me dado dores de cabeça e tal. E eu perguntei, que hora acontece isso? 4 da manhã e tal. E aí eu orei por ela, mandei ela embora. O Espírito Santo falou assim, esse caso não é tão simples. Atrás dela tem um principado agindo. Então vocês têm que tratar isso com seriedade. Coloca 24 horas de oração por ela. Aí chamei o grupo, 24, formamos o grupo. E no outro dia ela voltou. Já tinha 24 horas. Ela voltou e perguntei como passou a noite. Ela disse, passei bem até as 4 da manhã. Às 4 da manhã eu sonhei com um homem bonito, roupa escura, casaco, né, terno, sapato brilhando. Ele batia palma lá de fora do meu pátio, me convidava para ir num baile. Aí eu perguntava assim, no sonho, você aceitou? Ela disse, aceitei. O que aconteceu? Começou as dores. Naquela hora eu não consegui mais dormir. Aí eu disse para ela assim, você aceitou um convite do diabo, dormindo. Você estava dormindo e aceitou e ele entrou na tua vida. Aí eu fui expulsar o demônio dela e o Espírito Santo comigo. Chama o grupo de oração, que ficou nas 24 horas orando por ela. E coloca eles ao redor. E aí comecei a orar por ela, se manifestou. Começou a se manifestar o demônio, ele disse que ele era o príncipe da morte e que ele estava autorizado a matar nessa região. E disse os pontos da cidade onde ele matava. Se você olhar aqui para trás, tem uma cidadezinha lá, que é Recanto Maestro. Naquela curva do Recanto Maestro, pelo menos uma pessoa morria acidentada todas as semanas. Era esse príncipe da morte que matava. E ele confessou ali que ele matava aquelas pessoas. E etc. E quando eu fui expulsar, o Espírito Santo falou comigo, mande o grupo de 24 horas que você colocou, mande eles orar por ela. Quando eles começaram a orar por ela, aquele demônio foi no primeiro. E disse, você quer me expulsar? Você é o que dormiu às 4 da manhã. Você estava na brecha às 4 da manhã, o pastor mandou você ficar orando, você dormiu. Então aquele principado disse que foi naquela hora que ele entrou. Então naquela brecha que ele entrou. E aquele demônio então zombava do rapaz. E se você ficou ali escalado para orar e você dormiu. Então naquela hora que ele voltou e tomou posse da mulher. Essa noite, noite passada, aconteceu isso com duas pessoas lá que estavam na brecha. Eles começaram a conversar na hora, às 4 da manhã, e eu acordei. O Espírito Santo disse para mim, eles não estão orando, eles estão conversando. Aí eu mandei uma mensagem e perguntei, vocês estão orando? Sim, estamos orando. Disse, mas vocês estão orando e conversando também, não é? É, conversando também. Eu digo, sobre o que vocês conversaram? Ah, sobre a tinta, que está saindo a tinta do altar. Está descascando. Eu digo, pois é, exatamente isso que o diabo precisa. Ele precisa só dessa brecha para entrar. Então foi assim que nós conhecemos esse mistério de como vencer principado. Tá? Como vencer principado? Atrás das dores daquela mulher tinha um principado que agia. E aquele principado se manifestando, ele foi um por um daquele grupo da intercessora, ele foi apontando o dedo e dizendo, você quer me expulsar? Quando o pastor vai embora, você fica murmurando.
E ele começou a dizer cada falha de cada pessoa que estava ali. Por isso que nós precisamos ter na brecha pessoas realmente valorosas. Bom, resumindo, aquele principado que estava ali agindo, depois que ele fez a festa dele ali, eu vi, expulsei ele e eu comecei a trabalhar para ter um grupo de 24 horas de verdade, sem ter um minuto de brecha. E conseguimos. Então agora vem o detalhe. Já temos a experiência de orar 7 horas num dia e ficar coberto aquelas 7 horas. Já tivemos a experiência depois de 40 dias. Agora vamos ter uma experiência de 1 ano. Então, passado 1 ano, as mortes cessaram na cidade de Faxinal Soturno. Os assassinatos, os crimes, os acidentes de trânsito foram se acabando. Passado 1 ano, uma irmã aqui, intercessora, foi a Nova Palma. E lá em Nova Palma, outra vez, aconteceu de se manifestar esse... eu vou pedir que... Assista o estudo, por favor. E lá em Nova Palma, num sábado, aquela mesma mulher que foi liberta aqui, foi num baile. E na saída do baile ela ficou endemoniada quando se encontrou com uma das nossas intercessoras. E quando a intercessora foi expulsar, aquele demônio começou a falar que ele era o principado da morte e que não podia mais entrar em Faxinal Soturno. Por quê? Porque Faxinal estava uma cobertura de 24 horas de oração, dia e noite, sem cessar, há 1 ano. Então, como disse Daniel, né, uma luta contra a principado é uma luta prolongada. Não é só fazer assim. E aquele demônio disse que ele era atormentado por orações 24 horas por dia. Então, nossas orações de 24 horas por dia atormentam o inimigo. E o nosso vale aqui, nossa região, ficou muito em paz. Nunca mais a gente enfrentou a mortandade, essas coisas que aconteciam. Nem mesmo tempestade. Elas cessaram as tempestades. Então, tudo isso foram experiências que nos provam por que Deus manda os judeus santificar o sábado, que é 24 horas, porque Deus quer abençoar toda a semana. Então, enquanto eu, você, os religiosos ficam discutindo se é lícito adorar no sábado ou não, ou domingo ou não, isso tudo é uma forma do inimigo desviar você do foco da coisa e perguntar por que Deus disse, santifica um dia. Porque quando nós santificamos um dia, Deus desce. Quando nós pecamos num dia, o diabo desce. Nós temos a experiência também nos dias. Os judeus, no calendário judaico, têm um dia chamado 9 de Ave, né? É o dia da desgraça. Hoje, os árabes estão proclamando lá em Israel o dia do desastre, né? Do crash. Mas, se você falar com um feiticeiro, um macumbeiro, e ele quiser lançar um feitiço, uma praga contra Israel, ele vai escolher 9 de Ave. Por quê? O primeiro templo foi destruído 9 de Ave. O segundo templo foi destruído 9 de Ave. E por que houve essa repetição nesse mesmo dia? Porque Satanás conseguiu uma legalidade para agir neste tempo. Então, este tempo que Satanás age é porque houve uma legalidade. Aí pergunta para ele, qual a legalidade? A legalidade para o diabo agir naquele dia, nesse dia 9 de Ave, na vida dos judeus, é porque os judeus, quando saíram do Egito, eles receberam muito ouro e prata como indenização do tempo que eles trabalharam no Egito. Então, a recompensa do tempo é o ouro e a prata. O tempo que eles gastaram no trabalho foi recompensado com ouro e prata.
E eles pegam ouro e prata e fazem um bezerro de ouro. E adoram o bezerro de ouro. E aquilo foi a legalidade, a brecha para o diabo destruir a nação judaica naquele dia. Para recompensar isso, para restituir isso, só tinha uma forma. Deus mandou que eles construíssem a tampa do propiciatório, a tampa da arca da aliança, que tinha a quantidade de quilos, a mesma quantidade que foi feito o bezerro de ouro. Então, teve que haver uma restituição em oferta de ouro para restituir aquele tempo que abriu uma janela para o diabo entrar. Então, sempre que há um tempo, por exemplo, as pessoas falam no mundo aí de inferno zodiacal, né? Que tem algumas pessoas que sempre tem uma desgraça em certo tempo. Então esse pessoal que acredita em horóscopo, na verdade, tem um fundo de verdade no tal de horóscopo, porque o diabo, ele tem 12 tronos, e eles agem nos signos zodiacal, trazendo desgraça. Mas ele tem que entrar no tempo, e ele influencia o mundo com desgraça, com mortandade, com peste, com tanta coisa que acontece naquele período que o mundo está passando e em cima dele está um trono. Então, cada 30 dias tem um trono agindo do inimigo. Mas, se nós quisermos bloquear e blindar e não ser influenciado por esses tronos malignos, é através da oração 24/7. Pai, eu era guia de um povo lá em Tveria, né, na região norte de Israel. E a gente encontrou em um lugar lá umas partes de ruínas, né, perto de uma sinagoga. E nessas ruínas tinha os símbolos do zodíaco. Construção milenar. Né? Coisa de mais de 2.000 anos. E tinha um círculo com cada imagem do zodíaco, com um buraco aberto em cima, aonde ficava exatamente alinhado com a lua. Iluminava. Né? E também o sol. Ali ele sabia a hora que dava, os momentos quando o sol batia, ele sabia qual era o tempo. O Egito era perito nisso, né? O Egito era a casa do diabo e eles trabalham exatamente assim. Eu tive um livro que eu li no passado, era um livro grosso chamado Em Nome da Rosa, alguma coisa assim, que falava as datas satânicas onde os satanistas trabalham. E são conhecidas datas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, Yom Kippur. Nessas datas que os judeus comemoram uma festa, os feiticeiros satanistas fazem altas oferendas e dedicam um tempo de consagração, de trabalhos, jejum, oração deles naquele mesmo tempo. Qual o objetivo deles? Neutralizar o efeito das orações dos judeus. Porque os judeus foram orientados por Deus, em cada festa, santificar um tempo. Na Páscoa, né? Eles consagravam o cordeiro e permanecia uma festa de 7 dias. Depois era que se tornava 8, né? 8. Aí pergunta por que 8? Se você falar com um judeu, ele diz assim, a festa dura 7 dias, estava tão boa que Deus disse, fica mais um dia. Na verdade, esse mais um dia tem mistério. Que mistério? Se o inimigo está trabalhando 7 dias para nos atingir, nós vamos consagrar 7 dias. Mas para garantir, a gente consagra 8. Entendeu? É assim que eu vejo. Então, em cada uma dessas festas judaicas, tem os dias de consagração e tem as oferendas. Então, por exemplo, Páscoa. Cada família consagra um cordeiro
que naquele dia é neutralizado, todos os demônios do Egito naquela noite não descem. E aí, pergunta, por que não desceram? Porque para descer ele tem que passar pela atmosfera, que nós chamamos de segundo céu, mas as orações estão subindo como perfume suave, como nós falamos hoje da nuvem, né? As nossas orações sobem como nuvens, com fumaça para cima, que é o perfume que Deus respira, né, da nossa adoração. Está escrito na Guimarães que descia todo o Yom Kippur quando terminava, depois de 25 horas. Deus descia, né? Com a nuvem. Então aquele trabalho de preparação deles é para que o diabo não descesse naquele momento ali. E ele não descia. Eu sempre digo que onde tem um corpo não pode ter dois. Onde Deus desce, o diabo não desce. Não cabe os dois juntos no mesmo lugar. Não pode ter nenhuma distração. Então eles ficam assim. Tu vê um judeu orando, é impressionante. Ele não se distrai. Tá? E a gente pensa que aquilo ali é uma religiosidade. Não, aquilo ali é um segredo de Deus. É uma instrução de guerra. Ô pai, só um comentáriozinho que o senhor está falando aí. Não sei se eu já falei para o senhor. Lá no Muro das Lamentações, no Yom Kippur, tinha um rabino que ele sempre ia lá, né? E aí ele ficava orando severamente. Todo mundo ia dormir, ele não. Ele ficava lá no cantinho, orando, 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 orando. E ele gritava, Shema Israel, Shema Israel. E ele não se distraía. O pessoal foi chegar, eu quero orar do lado daquele rabino para saber qual é o segredo dele. Todo mundo sabe que nas leis do Yom Kippur tem muitas coisas que não pode, né? Não pode tocar em dinheiro, não pode tocar em nada que se sacrificou um animal, um couro, um pelo de ovelha, nada. E ele lá orando severamente e nada distraía ele. Quando chegaram para orar perto dele, ele estava orando em cima da nota de $1. Mas é interessante esse assunto, né? É muito mistério. Então, resumindo, outro fato que também é interessante é o caso do Elias, né? Quando Elias vai desafiar os profetas de Baal, todo mundo fala assim, por que Baal não desceu ali? Não é uma boa pergunta? Não é. Então Elias sabia esses segredos. Aquele dia não é dia de demônio nenhum descer ali. É o dia que ele consagrou para Deus e entregar a oferta ao Senhor. Mesmo Baal recebendo oferta aquele dia, não podia descer. Por quê? Porque Deus tem a primazia. Não é? Ele é o soberano. Ele que tem direito de entrar ali naquele tempo. Então isso é muito forte, é um estudo sobre o tempo. Consagrar o tempo. Na semana passada, aqui nesse mesmo lugar, eu falei com os pastores e falei sobre a importância de dedicar a primícia do tempo para Deus. Nosso ministério tem um hábito de segunda e terça-feira sempre consagrar aquele tempo para o ministério, buscar a Deus nesses 2 dias. Hoje muitos não esqueceram desse hábito. Mas se o teu tempo está ruim, está passando por um tempo ruim, é porque o tempo foi estragado por falta de dedicar para Deus as primícias do tempo. Nós dedicamos hoje 2h30 no mínimo por dia, que é o dízimo do tempo. Depois, quando alguém está passando por uma grande luta, uma guerra contra o principado, eu aconselho você a fazer 40 dias. Mas eu vou finalizar a minha parte, depois vou dar para os pastores falar também. Mas o interessante que, falando da consagração do tempo, eu creio que a coisa mais importante que nós temos é o tempo. E muitas pessoas não têm tempo para Deus. Pergunto por quê? Por quê? Porque trabalham. Tem 8 horas por dia para trabalhar e eles vivem correndo atrás do dinheiro. Aí o mamon que age atrás do dinheiro torna a vida daquelas pessoas insuportável. Que quanto mais ganha, mais quer, mais precisa. Quanto menos ganha, mais precisa ganhar. E eles gastam todo o tempo, então, longe de Deus. Por isso que Davi, também é um mistério, quando Davi, em 1 de Crônica 29, ele consagra 100 toneladas de ouro,
Você faz as contas que Davi levou mais ou menos, ele governou 40 anos, correto? Se você calcular quanto tempo ele levou para ganhar 100 toneladas de ouro, tu pode colocar 30 anos. E o que ele ganhou em 30 anos, ele deu num dia. Quê? Não entendi. Então, se ele levou 30 anos para ganhar, e ele deu o que ele ganhou em 30 dias, o que ele consagrou? O tempo. Aí você pergunta, em 30 anos, quantos pecados ele fez? Muitos. E o que Deus se lembra quando pensa em Davi? Como Deus vê Davi? Homem segundo o coração de Deus. Por que Deus não se lembra do pecado contra Betseba, contra Urias e tudo mais? Por quê? Porque aquele tempo que estava amaldiçoado, o tempo que o diabo entrou na vida dele, o tempo que o diabo fez ele pecar, o tempo que o diabo entrou lá para destruir, foi completamente remido. Precisamos remir o tempo. Então, aquele tempo todo, com a consagração que ele fez, da oferta que ele deu, ele remiu o tempo. E por isso que o diabo odeia a palavra oferta. Odeia. Porque as pessoas falam, pastor só fala em oferta, pastor quer dinheiro, papapá. Por que o diabo fica tão endiabrado quando fala em oferta? Porque o único jeito de nós aniquilar tudo que ele fez no tempo é nós darmos tempo para Deus. E como a gente não tem tempo, porque a gente ficou trabalhando e juntando dinheiro, nós ofertamos e remimos o tempo. Então você que está talvez numa situação difícil hoje e que não tem, que sobrou pouco, oferta um pouco para Deus e começa a dar o tempo para Deus. Então, para concluir, nós estamos nessa semana do Pentecostes. E no Pentecostes, Deus estipulou que se o povo fizesse uma festa, né, que dura 7 dias também. Ô, Marco, lá em Israel, quanto tempo fica no Pentecostes? Igual a Páscoa? Shavuot? É a mesma coisa que 7 dias também. Mas fica mais um dia para... Tem que garantir. Só que tem um detalhe. A oferta de Pentecostes é 7 vezes mais que a oferta de Páscoa. Ela multiplica por mais de 7 vezes. Aí você pergunta por quê? Porque a festa de Páscoa, Deus julga o principado que levou eles à escravidão e à morte. Certo? Então a oferta para tirar ele das mãos do diabo é um cordeiro. Mas a oferta para colocar eles na mão de Deus é muito mais cara. Porque a descida do Espírito Santo é a descida de Deus. E Deus é muito mais valioso que o diabo. Então, por isso que Deus valoriza e faz com que a gente valorize a presença dele. Assim como o tempo do pobre é barato e ele se vende por um salário de escravo, o tempo de um rei é caro. O tempo de Deus, então, é muito mais caro. Então, por isso que eu quero aconselhar os irmãos que na festa de Pentecostes fique 7 dias na presença de Deus. E na tua oferta, multiplica o que você ofertou na Páscoa por 7 vezes mais. Porque isso está dizendo, o que Deus está dizendo, o que a tua oferta diz para Deus? A tua oferta é o resultado do teu trabalho. Aliás, o teu dinheiro, o teu salário é resultado do teu trabalho. O resultado e o pagamento do teu trabalho está pagando, na verdade, o tempo que você dedicou trabalhando. Então, quando você pega o resultado do trabalho que você gastou tempo, você está, e pega aquilo tudo e consagra, você está remindo o tempo. Por isso que o Davi não é lembrado pelos pecados, mas ele é lembrado pelas ofertas.
Por que está escrito lá que deu 29, em 1 Crônicas 29, está escrito que ele fez tudo aquilo? Por que está escrito em 2 Crônicas 5, que na inauguração do templo foi juntado, né? Deus manda juntar as ofertas de Davi e as ofertas de Salomão juntos. Casou ali as ofertas. Então isso é muito profundo, porque fala de dobro. Fala de dobro. Fala de pai e filho. Fala de passar para a próxima geração. E ali também tem, em 2 de Crônicas 5, a mesma coisa que tem em 1 de Crônicas 29. 1 de Crônicas 29, Davi fala assim: eu, com todas as minhas forças, já tenho separado, consagrado para Deus, com todas as minhas forças, olha bem, ouro, enfim, ele tem dado as suas ofertas, mas depois ele continua dizendo: já fiz minha obrigação, já dei aquilo que é obrigado pela lei, agora por paixão, vou fazer muito mais. Então, nessa paixão que ele demonstra para Deus, e oferta por paixão, é que ele lavou, como é que diz o gaúcho, né? Lavou a baia com Deus, né? Porque ele está dizendo para Deus que ele gastou 30 anos para ganhar aquele ouro. Mas tudo que ele gastou em 30 anos, ele troca por um dia na presença de Deus. Não é verdade? Ele conquistou Deus. Se ele tivesse se ele fizesse isso para uma moça, a moça dizia assim: eu quero casar com você, pode ser hoje? Porque um amor tão grande assim, onde vai encontrar, né? Então o Pentecostes está chegando. E para finalizar, eu quero dizer isso para você, que o primeiro Pentecostes que eu tive foi quando Deus me deu 12 carros. Deus me deu 12 carros em 6 meses. Deus me deu 20 quilos em 6 meses a mais. Me deu 2 empresas em 6 meses quando eu me converti. E eu perguntei assim: o que eu vou dar para Deus? Eu dei um carro. Eu vou dizer carro sem por força de expressão, né? Porque era um Fusca 63. Motor 1200 reformado, e foi feito uma meia sola da reforma. Foi o primeiro carro que eu dei. Mas quando eu dei aquele carro, eu recebi uma bola de fogo na minha cabeça. Eu recebi veio assim, literalmente uma bola de fogo assim, com pontas, e eu pensei, parece que ia machucar. Eu baixei a cabeça e aquilo entrou. Quando entrou, comecei a falar em línguas e perguntei o que eu tinha recebido. E eu ouvi Deus falando assim: você recebeu a unção de curas. Então eu falei: se é isso mesmo, eu vou orar por um cara que eu conheço, que eu vendia pão, né? Eu batia de porta em porta, vendendo pão nos armazéns. Às 5 da manhã eu começava a entregar pão. E tinha um lugar que tinha um rapaz chamado, que ele tinha assim, como é que era o apelido que ele tinha? O Homem Lagarto. Porque ele era todo deformado e torto, e as mãos dele para trás, ele caminhava assim de costas no chão, que nem um lagarto. E quando eu orei por ele, aquela noite, aquele cara começou a estralar a junta dele e voltar para o lugar. No outro dia de manhã eu fui visitá-lo. E aí chamei o pessoal e disse: eu queria visitar o rapaz. Ele está deitado ainda. E ele debaixo das cobertas, quietinho. Eu perguntei: alguma coisa te aconteceu ontem à noite? Aconteceu. Aí por volta das 10 horas, sim, o que te aconteceu? Começou a estralar e tal. E daqui um pouco, eu disse: mas então você não levantou depois disso? Ele disse: não levantei. Você não quer experimentar levantar agora? E ele levantou e simplesmente saiu correndo. Aí eu pensei comigo assim: eu levei 30 anos para ganhar 12 carros, ganhar uma empresa, e tudo isso eu levei 30 anos. E eu dei um carrinho de nada para Deus, eu ganhei um dom. Agora eu visitava meus clientes e já orava por eles. Eu era um caçador de doentes. Tem alguém doente aí? Tem aqui. Eu já parava e começou a atrasar meu reparto de pão. E aí eu fui perguntando assim: e se eu gastei 30 anos trabalhando, desde os 9 anos, né? E se eu pegasse tudo que eu ganhei em 30 anos e consagrasse para Deus, o que seria? E essa resposta eu levei 3 anos e meio para ter. Depois de 3 anos e meio na favela, cheguei para minha esposa e disse: eu quero tudo que eu ganhei desde que eu comecei a trabalhar com 9 anos, quero entregar no altar, e eu quero sair só com a roupa do corpo, e eu quero ir para a favela, eu quero começar uma nova vida. E quero ver o que Deus vai fazer com isso.
Naquela noite, eu preguei para 30 pessoas, na rua São Tiago, número 70, onde nasceu a primeira igrejinha. E ali eu vi o Espírito Santo se manifestar nos 9 dons na minha vida. E eu falei assim, nunca mais perco tempo com padaria, com pão ou com qualquer outra coisa. Meu tempo agora é de Deus e até hoje. Então, finalizando hoje, estou aqui com o apóstolo Alexandre, o amado apóstolo Jorge, Paulo Vinícius, Cleiton, João, Marcos, Júnior, Magno, quem mais está aí? Wais, Isaac. E eu pretendo, quando terminar essa reunião, nós levantarmos 24 ou 12 apóstolos, cada um com mais um, a sua esposa, né? Nós cada um assumirmos 1 hora de oração e fecharmos um relógio. E cada um de nós pegar mais outros colegas para sacramentar e fechar aquele relógio. E nós passarmos pelo menos 1 ano de oração 24/7, sem nenhuma brecha. E sabe o que vai acontecer? Todos os decretos que Deus tem para a sua vida, que o inimigo prendeu, serão liberados. Porque quando o diabo é neutralizado, ele não pode agir, então... ok. Eu pensei que era na minha fanpage. E então, quando nós consagramos um tempo de, um exemplo, 7 dias, naqueles 7 dias nós blindamos aquele tempo. É neste tempo que chegarão os decretos que estão presos pelo inimigo. Porque nós neutralizamos a ação do inimigo no nosso tempo, naquele tempo. E aí vem os decretos. E é assim que vem a chuva. É assim que vem as grandes colheitas. Estamos com 7 anos de grandes colheitas no sul, porque está coberto de 24 horas de oração. Então, o principado da morte não pode mais entrar, o principado do mamão não pode mais entrar, os inimigos não podem mais entrar. Então, nós temos o quê? Só Deus visitando nosso tempo, nossa vida, nossa terra. Amém. Aleluia. Amém. Então, nós vamos finalizar aqui a minha parte falando para você. Eu gostaria que cada um dos nossos apóstolos hoje trabalhasse de hoje até amanhã para a gente sair daqui com um propósito. Nós temos que fechar 24 horas. E eu fiz assim, enquanto eu não fechei 24 horas, eu mesmo fiz as 24 horas. Eu vou bater até que eu consiga alguém para estar comigo. Nossa vida nunca mais será a mesma. Amém? Nossa vida nunca mais será a mesma. Observe que cada um que vem aqui, o pastor Amado esteve aqui uma vez, uns 7 dias, e quando ele saiu daqui, Deus entregou para ele um monte lá em Foz do Iguaçu. Toda vez que você fechar 7 dias em consagração, sempre, os primeiros decretos que estão trancados ali em cima, que o inimigo está prendendo, conforme aconteceu com Daniel, eles são liberados. Então, cada 7 dias são liberados. Então, só fica no mesmo nível quem quiser. Mas a cada 7 dias. Eu quero também desafiar os nossos apóstolos a decretar 7 dias no monte. Comece agora 7 dias. Aqui nós temos alguns que 7 dias por mês. Nós abrimos essa região, eu, minha esposa e mais 2 irmãos. E cada um fazia 7 dias de consagração por mês. Sempre tinha um com 7 dias. E aquele que saía dos 7 dias ia ministrar. Então estava sempre com alto vapor. Aleluia. Então, Deus abençoe vocês. Quero ver os pastores que querem falar alguma coisa, os apóstolos. Agora está com vocês no vídeo. Amém. Glória a Deus, apóstolo Joel, profeta Joel e todos os irmãos que estão nos assistindo aí. É muito importante quando nós falamos de tempo, nós entendemos o profético de tudo que foi dito até agora. As festas bíblicas,
né? A saída do povo do Egito. A saída do povo do Egito consiste em quê? Deus ele traz pureza através do sangue de Yeshua. Quando o profeta falou sobre oração, ok? Uma oração pura, uma oração que quebra principados, uma oração de 24/7. No Egito aconteceu o seguinte: eram 10 tronos, 10 principados que precisavam ser quebrados ali, ser derrotados ali. E o que Deus fez? Deus enviou 10 pragas. Só que o último, o da morte, ele vinha qual horário? À noite, à meia-noite. Ele vinha para dissipar os primogênitos do Egito, ok? Então Deus ele traz pureza. Qual é a pureza? Quando Deus fala para Moisés, vá, pega um cordeiro, e ele diz o tempo do cordeiro. Qual é o tempo do cordeiro? 12 meses. Um cordeiro de 1 ano, ok? O cordeiro de 1 ano simboliza 12 meses. 12 meses, 12 tronos. E aí quando Deus fala, sacrifica o cordeiro e coloca no umbral da porta. Mas Deus ele não falou simplesmente um cordeiro de 1 ano, ele falou um cordeiro de 1 ano puro, sem mácula, sem mancha. Isso simboliza a oração. A nossa oração 24/7, 1 ano simboliza 12 meses. Esse cordeiro simboliza a oração, a nossa oração, aquilo que vai ser implantado. Nós vamos ter 1 ano, são 12 meses, de uma oração pura, de uma oração limpa. E essa oração, como o profeta falou no começo, ela vai brindar a sua região, a sua igreja, a sua família, a sua casa. E as primícias do que Deus tem para liberar para a tua vida vai acontecer. Experimente. Unja o umbral das suas portas com oração 24/7. Unja o umbral das suas portas durante 1 ano com o sangue de uma oração pura. Amém? Isso é importante demais, profeta. Aleluia. É importante demais. Tremenda revelação. Amém? Ô, glória. Tremenda revelação. Apóstolo, posso falar? Deixa eu só falar. Quer falar? Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Enquanto a gente compartilhava, o apóstolo sempre disse para mim assim, eu estudo com os rabinos e eu aprendo com eles. E ele disse, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho aula. E para mim receber e aprender, eu tenho que pagar. Eu tenho que plantar. E só quero compartilhar uma experiência muito grande. Isso fala de cordeiro. O apóstolo estava em Jerusalém, se não me engano, e toda vez que ele me liga, eu venho de qualquer jeito. E eu tenho que vir. E eu não podia vir de ônibus. E todas as igrejas se juntaram aqui no monte. E é muito interessante, eu marquei e disse, eu vou colocar na minha igreja. Quando é que a igreja toda vem? É no dia da... Sua? Não, se reuniu toda a igreja de... Último sábado? Não, aquela vez estava em Jerusalém que eu vim, e eles se reúnem tudo, fazer um culto, e só acontece milagre, só de... Na sexta-feira santa? Isto, na sexta-feira santa. Isso. E eu tive uma experiência muito grande. Nós damos um cordeiro todo mês para o apóstolo. Eu dou o meu dízimo, minha esposa dá o dízimo. Nós damos, e até falar na igreja, por que você não dá na igreja o dízimo? Na reunião da diretoria, né? Sempre tem uns que... Eu disse, eu não posso tirar de um bolso e colocar no outro bolso. Tem que honrar meu pai. E naquele dia, a pastora Mara, ela me honrou com um cordeiro. Aliás, ele sempre me abençoou com um cordeiro.
E eu fui com dinheiro, tão feliz no ônibus, tão alegre. E aí tinha 2 homens mal encarados do lado. Eu falei, nossa, são ladrão. E eu com meu cordeiro aqui, falei, Jesus, eles vão levar meu cordeiro. Aí me assustou mais ainda com o sotaque. Eu falei, não pode esses caras aí. Eu falei, Jesus, não deixa. De repente, passa um vulto no corredor. E eu olhei assim. De repente, passa de novo outro vulto. E Deus disse no meu coração, você está levando algo grande. Eu cheguei na igreja e ele disse, veio algo grande comigo. E não tive dúvida. E naquele dia, o culto terminou 11 horas da noite. Não terminou, continuou. E ninguém ia embora. O efeito num cordeiro. Aleluia. Desde que comecei a vir nesse monte, Deus tem me ensinado muito. Por isso eu não tenho... Toda vez que eu venho, eu tenho que deixar uma oferta. Eu tenho que plantar. Porque a terra ela é fértil e a terra onde a gente pisa. Ela é tão fértil que eu levei um pouco de terra aqui e joguei. Levei pedra e joguei lá. Levei um tijolo. E quando construí um quartinho lá pro profeta, tem um quarto lá para ele. E tem um tijolo à vista. Eu falei, não reboca. Reboca tudo tijolo. Menos esse. A gente faz algumas loucuras. Por que não rebota? Sei, por amor. Para saber de onde vem. Você vem do sul, se daqui do sul vai subir o avivamento e o fogo, ela vai passar por Foz do Iguaçu. E eu quero te honrar e te abençoar com minha oferta. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Bendito Senhor. Eu quero abençoar essas ofertas, já recebi também outra aqui. As premissas, né? Os apóstolos estão. Tem a minha, só não tem envelope. Não tem problema. Eu não estava esperando a oferta, vamos consagrar. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque podemos plantar, ofertar em cima dessa palavra, fazendo com que ela seja blindada, essa palavra, e ela possa dar frutos e frutos permanentes. Nós estamos há 31 anos de oração ininterrupta, noite e dia e noite sem cessar. Nós lembramos ao Senhor de quanto tempo foi dedicado à oração ao Senhor nesta terra. E o inimigo nunca conseguiu destruir esse grupo de oração que está aqui como os querubins adorando. Eu sei que o Senhor colocou anjos guardiões desses 4 cantos deste vale, para que o inimigo não possa tocar em nossas orações. Não pode interromper nossas orações. E por isso eu te peço que essas ofertas dos teus filhos, teus servos, venham a ser, trazer para eles a mesma bênção que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado filhos espirituais maravilhosos, fiéis, pessoas que estão há 20 anos, 30 anos do nosso lado, orando por nós e sendo filhos fiéis. Não há nada mais caro que isso, Senhor. Filhos verdadeiros, filhos não são. Eu te peço que o Senhor dê para cada um dos nossos filhos apóstolos, da mesma forma que eles possam levantar grupos de intercessores 24/7 nas suas cidades. Em nome de Jesus. Peço que receba a oferta dos teus filhos e lembre dos seus pedidos, suas orações. E o que eles estão buscando seja liberado nesse tempo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui o livro 24/7.
Tabernáculo de Davi. Quem não tivesse livro, é muito importante você. E interessante, tem uma espada aqui. Esse aqui. Esse aqui é de inspiração tua, profeta? Foi do escritório, as meninas. Ah, das meninas? Meu Deus, estava inspirado, viu, nessa capa aqui. Amém? Algum dos pastores tem algo mais? Quer falar? Vamos ver. Posso aproveitar os irmãos aqui, de tudo que foi falado de tempo, estação. Você que tem acompanhado o profeta, você que está debaixo da cobertura do profeta, você que almeja mais de Deus na sua vida, é muito importante você compreender o seguinte: quando nós começamos a entrar no tempo de Deus, quando nós começamos a entrar nas primícias de Deus, nas festas do Senhor, comemore as festas do Senhor sim na sua igreja, mas procure alinhar as festas ao tempo de Deus. Cada festa tem um tempo específico. E tem muita gente que quer comemorar o Pêssego, quer comemorar Pentecoste. Existe uma data específica de um portal aberto, de um tempo de Deus para ser derramado sobre a tua vida. Um calendário judaico. Um calendário judaico. Então, vamos dizer como o profeta hoje falou, nós vamos estar entrando agora no entardecer do dia 19, na festa de Pentecoste. Ela vai durar 7 dias. Mas qual é a primícia da festa? No entardecer, na virada do dia 19. Então eu quero incentivar você a comemorar essa festa, nessa primícia, no começo, onde Deus estabelece o reino dele, onde Deus estabelece bênçãos sobre o povo. É quando ele decreta: a festa vai ser agora, vai ser nesse tempo. É um portal aberto para a sua vida, é um portal aberto para o seu ministério, amém? Então, não comemore depois nem antes, não dê um nome de uma festa, né, bíblica, o profeta, que você vai fazer depois do calendário de Deus ou antes do calendário de Deus. Tem um tempo específico. O tempo não pode ser perdido. O inimigo está aí para tragar a sua bênção. O inimigo está aí para tentar roubar o seu tempo. Então você, guerreiro e guerreira do Senhor, que está no seu ministério, que quer começar a movimentar essas primícias de Deus como estatuto perpétuo na sua casa, no seu ministério, cumpra as festas, sim, mas no dia decretado pelo Eterno para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos nos preparar para esse Pentecostes. Uau, nossa. Vamos estar consagrados. Eu não perco nenhuma das festas. Por exemplo, na festa dos tabernáculos, que eu mais gosto, nós estabelecemos aqui uma sucona, uma cabana, e é extraordinária essa experiência com Deus, é uma visitação de Deus. E o que eu observo é o seguinte: estamos há 30 anos servindo a Deus, 31 anos aqui nessa cidade. Todo ano tem novidade, todo ano tem conquistas novas, nunca é a mesma coisa, nunca é repetitivo. Sempre tem novas conquistas, novas vitórias, novas bênçãos. E é interessante, enquanto os apóstolos falavam, eu pensava assim: por quê? O que tem no Pentecostes? O Pentecostes fala de uma grande colheita. Então, na Páscoa você é salvo. E depois você sai dali e faz uma grande colheita. Isso quer dizer que Deus trabalha primeiro salvando você. Você é prioridade. Mas depois já vem outras vitórias. Você é salvo, nível físico. Depois você conquista no casamento. Depois a grande colheita no casamento, a grande colheita da felicidade, a grande colheita da vitória na vida emocional, matrimonial, sentimental, vem no Pentecoste. A grande colheita financeira vem no Pentecoste. Tudo que o inimigo te roubou, a grande colheita, se prepare para no Pentecoste colher, receber. Eu estou esperando, sim, coisas muito maiores do que as necessidades. Nossos planos, nossos projetos, eles são faraônicos, são muito grandes, porque a necessidade do mundo é muito grande. Às vezes, sou comprimido no meu coração de ver os pedidos que eu recebo hoje mesmo, da África. Desde ontem, meu coração apertado
quando eu comecei a receber notícias das grandes necessidades, da quantidade de crianças que morreram a semana passada, a outra semana, pessoas que morreram com AIDS, subnutrição. E eu digo, meu Deus, quando nós vamos poder ter condições de abençoar os milhares e todos? E eu creio que essa colheita está vindo. Uau, amém. Virá uma colheita financeira. Amém. Nós estamos agora com a campanha de levar leite ninho, containers. E aí surgiu a ideia, uma das nossas irmãs que faz parte do projeto, que é nutricionista, disse, olha, o que tem mais nutrientes para ser misturado com a comida, com as frutas, é o farelo de arroz. É tão forte que tem que misturar aos pouquinhos para as crianças da árvore. E nós vamos trabalhar para levar muito, um navio inteiro de farinha de milho e também farelo de arroz, junto com leite ninho. Então eu creio que Deus está dando essa colheita agora para nós. E depois a grande colheita espiritual, que é a presença de Deus na nossa vida. Amém? Então que Deus abençoe você com paz, prosperidade em todos os sentidos. Amanhã nós teremos mais uma transmissão, onde eu gostaria de desafiar cada líder que está nos assistindo, pedir que Deus te direcione para ter 1 hora do relógio, que você ora. Um exemplo, o pastor Amado tem 1 hora, da meia-noite a 1 todo dia. Ele vai levar um grupo a orar junto com ele. O outro tem umas 2, ele vai levar um grupo a orar com ele. E aí ele convida a esposa. O profeta ora meia-noite e pede para a esposa, você ora meio-dia. Outro ora 1 da manhã, a esposa... Ou conforme Deus dirigir. Mas eu quero criar um grupo de oração que não terminará, daqui a 30 anos estará forte. Amém. Isso vai nos manter unidos e fortalecidos. Amém. Aleluia. Shalom. Deus abençoe. Shalom. Amém.